Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? A atual diretora de Hogwarts, Minerva McGonagall, traz fatos muito interessantes sobre a sua história. Fatos esses que poucos conhecem, fatos que podem ser chamados inclusive de segredos. Minerva McGonagall nasceu no dia 4 de outubro de 1935 nas terras altas da Escócia. Seu pai era um trouxa, ele era um pastor presbiteriano, o reverendo Robert McGonagall. Quando Robert era jovem, ele se apaixonou por uma mulher chamada Isobel Ross, que morava próximo ali das terras do seu pai e que todos achavam que estudava em um internato inglês. Na verdade, a Isobel era uma excelente bruxa que estudava em Hogwarts, ela era muito boa em feitiços principalmente. Os dois se apaixonaram um pelo outro, só que isso era um problema, porque os pais da Isobel, que eram bruxos, não iam aceitar o relacionamento com um trouxa. Além do que, isso também significaria a quebra do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, que ainda era bem forte nessa época. Quando a Isobel completou 18 anos, ela fugiu com Robert e eles se casaram, e logo eles tiveram a primeira filha, que foi a Minerva. Só que a Isobel, com medo, não contou que era uma bruxa, ela escondeu do marido, que era religioso, por medo de quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo, por medo do que ele acharia, e eles eram felizes, só que a Isobel vivia uma vida de mentira, e logo nos primeiros dias de vida, a Minerva já demonstrou habilidades mágicas, quando os brinquedos que não estavam no berço dela apareciam lá durante a noite sem ninguém ter colocado lá, ou as gaitas do pai tocavam sozinha, e aí a Isobel ficou muito contente e também muito assustada, porque ela não queria que o Robert soubesse da natureza delas. Só que o tempo foi passando e a Isobel não aguentava mais mentir, então ela decidiu contar a verdade sobre sua natureza e a natureza da pequena Minerva. Foi um choque pro Robert, só que ele amava muito ela, ele amava muito a Isobel e amava muito sua filha, então eles foram levando a vida e o amor continuou o mesmo, porém a confiança foi quebrada. E a Minerva foi crescendo, assistindo esse cenário triste entre os pais, né, a falta de confiança, sempre um com o pé atrás do outro e tal. E logo depois disso vieram os irmãos da Minerva, né, o Malcolm e o Robert McGonagall Jr. Eles também demonstraram habilidades mágicas logo cedo e a Minerva ajudou muito a mãe dela a cuidar dos dois irmãos, a explicar que não podia sair fazendo magia, que não era assim que funcionava, que existiam leis pro mundo bruxo. E quando a Minerva completou 11 anos, a sua carta de Hogwarts chegou. A Isobel ficou muito feliz, só que ela também ao mesmo tempo sentiu inveja da filha, porque ela tinha abdicado toda a vida dela, ela abriu mão da magia, do mundo mágico por amor. Enfim, a Minerva foi pra Hogwarts e no seu primeiro dia ela já ganhou um destaque absurdo, porque ela foi uma Headstall, ou uma empata-chapéu, que nada mais é quando o chapéu seletor demora mais de 5 minutos para escolher a casa do aluno, e o chapéu ficou em dúvida entre Corvinal e Grifinória. E isso é muito raro de acontecer, muito raro mesmo. A Minerva era muito talentosa, ela logo demonstrou muita aptidão em transfiguração, era muito aplicada, tinha as melhores notas, ela tirou níveis máximos em seus nomes e names da sua época, foi assim, tipo, a aluna mais aplicada. Ela também era muito boa em quadribol, ela jogou no time da Grifinória e ela teve que sair quando ela sofreu uma lesão na costela, quando um jogador da Sonserina derrubou ela da vassoura ou bateu com um bastão nela, o bastão do batedor bateu na costela dela, e por isso que ela tem uma fissura pela Grifinória, pra Grifinória derrotar a Sonserina no quadribol, vem dessa época aí. Além disso, a Minerva também ganhou o prêmio da Transfiguração hoje, como destaque, e ela era orientada pelo seu mestre em Transfiguração, Alvo Dumbledore. A Minerva também se transformava em um animago registrado pelo Ministério da Magia, tudo certinho, para ela ter mais noção de estudos em Transfiguração, então ela decidiu passar pelo processo, que é muito complicado. Se você não sabe, clica aqui nesse card que você vai ver o vídeo que eu fiz sobre o passo a passo dos animagos. Enfim, clica aqui se você quiser ver depois desse vídeo. E por fim, ela acabou se formando em Hogwarts e já recebeu uma proposta de emprego no Ministério, lá no Departamento de Execução das Leis da Magia. Pra você ver que quando eu digo que a Minerva é uma bruxona, é porque ela era uma bruxona mesmo, era um mulherão da
Depois de se formar, ela foi passar o último verão lá de férias com a família, porque ela se mudaria pra Londres, né? Só que aconteceu uma coisa que foi a única vez na vida que a Minerva McGonagall fez uma coisa sem pensar, que ela perdeu a cabeça. Ela se apaixonou pelo filho de um fazendeiro que também era trouxa, o Dougal McGregor. Olha que coincidência, aconteceu com a mãe e com o pai dela e agora estava acontecendo com ela, né? E ela era perdidamente apaixonada pelo Dougal, o Dougal também era perdidamente apaixonado por ela, e um dia, assim, sem mais nem menos, ele pediu a Minerva em casamento e ela aceitou. Ela foi pra casa decidir em contar pros pais dela que ela estava noiva de um trouxa, só que aí ela pensou muito a noite inteira e no outro dia foi lá falar com o Dougal e falou assim, olha, eu não quero, não vai dar, eu tô me mudando pra Londres. Como eu disse, a Minerva passou a noite em claro pensando sobre o assunto, pensando se realmente deveria, e embora ela amasse muito e fosse muito apaixonada pelo Dougal, ela não abriria mão da magia, ela não queria ter uma vida de mentira igual a mãe dela teve. Casar com ele significaria uma varinha trancada, crianças forçadas a mentir, e ela decidiu que ela não queria isso pra vida dela. Então ela escolheu a sua carreira e escolheu a sua vida no mundo mágico, no qual ela era muito promissora. Ela ficou com o coração despedaçado, também deixou o coração do pobre Dougal despedaçado, mas ela viajou pra Londres e começou a trabalhar lá no Ministério da Magia. Lá no Ministério ela tinha uma carreira muito boa, trabalhava lá no departamento de execução das leis da magia, porém ela estava infeliz. Por quê? Porque o pessoal do Ministério da Magia era muito anti-trouxa e isso era muito encorajado naquela época, era muito bonito ser anti-trouxa. E poxa, a Minerva era muito apegada com o pai dela, e o pai dela era trouxa, e o homem que ela era apaixonada era trouxa, então ela não se sentia muito bem, não se sentia muito legal, e aí um belo de um dia ela mandou uma carta para Hogwarts pedindo para ser professora, pedindo uma entrevista como professora. Poucas horas depois a carta foi respondida e o alvo Dumbledore ofereceu o cargo de professora para Minerva, falou que seria um prazer Hogwarts recebê-la nesse cargo de professora de transfiguração. Tô emocionado. O tempo foi passando, a Minerva lá em Hogwarts dando as aulas e tudo, e ela guardava as cartas que ela trocava com o Dougal antes, né, deles terminarem e tal, numa caixinha, e segundo ela preferia guardar essas cartas numa caixinha do que guardar sua varinha numa caixinha. E Minerva, você tem todo o meu apoio, porque você é livre pra fazer o que você quiser, Minerva McGonagall, você é um exemplo de mulher. E um belo dia, em uma das cartas trocadas com a mãe dela, né, que elas trocavam cartas uma com a outra, a mãe da Minerva deixou escapar, contou ali na carta que o Dougal havia se casado com a filha de outro fazendeiro e que eles tiveram uma filhinha. E aí a Minerva começou a chorar muito e tal, e nisso o Dumbledore entrou lá na sala de aula dela, e aí eles começaram a conversar, ela contou tudo sobre todos os segredos da família dela, contou sobre o Dougal, e aí o Dumbledore também se abriu com ela e contou tudo da família dele, todo um passado doloroso que ele viveu, e foi aí que nasceu a grande amizade do Dumbledore com a Minerva. Eles foram, tipo, muito confidentes, se tornaram muito amigos nesse momento. O tempo continuou passando, a Minerva continuou dando aula lá em Hogwarts, uma bruxa talentosíssima que herdou todo o talento da mãe e toda a fibra moral e de ferro que o pai dela tinha. Isso fez a personalidade da Minerva. O ex-chefe da professora McGonagall lá no Ministério da Magia manteve amizade com ela. Ele era apaixonado por ela. Olha só que história maluca. Ele gostava muito dela. E uma vez lá em Hogsmeade, na casa de chás da Madame Pudfoot, ele pediu a Minerva em casamento. Só que a Minerva não aceitou, porque querendo ou não, depois de todos esses anos, ela ainda gostava do Dougal. O tempo passou, a mãe da Minerva continuava trocando carta com ela, e ela informou em uma dessas cartas a triste notícia que o Dougal havia falecido, e aí a Minerva ficou com o coraçãozinho apertado. O ex-chefe da Minerva, que não havia desistido, depois de um tempinho foi lá e falou, poxa Minerva, vamos casar e tal, gosto de você e tal. E a Minerva também tinha uma afeição por ele, ela começou a gostar dele, e aí ela aceitou e eles acabaram se casando. E um fato legal é que a Minerva não quis mudar o nome dela, tipo, ela não quis tirar o nome que ela tinha pra colocar o nome de casada. Ela falou, não, eu não vou aceitar isso, o meu nome vai ficar esse, ponto final. Enfim, eles se casaram, ele comprou uma casinha lá em Hogsmeade, eles foram morar, viveram muito felizes. A Minerva não teve filhos, eles não tiveram filhos, só que a Minerva tinha os sobrinhos, né, que eram os filhos do Malcolm e do Robert Jr., e eles viviam na casa da Minerva e ela adorava isso. Só que, infelizmente, esse casamento feliz de Minerva McGonagall chegou ao fim. Depois de 3 anos, o Elphinstone, que era o bruxo, né, que era casado com a Minerva,
Minerva, o nome dele era Elphinstone. Ele morreu ao ser atacado por uma tentácula venenosa, uma criatura mágica. E assim, isso foi muito traumatizante para Minerva, e ela, depois do funeral, decidiu que não queria mais ficar lá em Hogsmeade, na casa dela, e voltou a morar em Hogwarts, voltou a morar lá nos seus aposentos, como ela vive até hoje. Minerva McGonagall sempre teve muita coragem, muita fibra e sempre foi muito reservada. Ela usou toda a sua energia no seu trabalho e poucas pessoas souberam o quanto ela sofreu, com exceção de Alvo Dumbledore, que era o seu melhor amigo. Meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Minerva McGonagall, uma história de uma mulher assim exemplar, de uma mulher forte, de uma bruxa muito, muito, muito poderosa, muito capaz. E nossa, eu tenho um carinho tão grande pela Minerva, cara. Eu já gostava muito dela, e depois desse texto que fala sobre ela, que foi escrito pela própria J.K. Rowling, tem lá no Pottermore, você pode ler se você quiser, clicando aqui no link da descrição. Eu me apaixonei mais ainda. Ela é uma mulher assim... que mulherão. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, porque ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.